questão 2 diz assim, ó, uma roda de 30 centímetros de raio, o raio da roda é 30 centímetros, possui 8 raios, 8 aros. Tem uma figurinha aí que ilustra melhor, né? A roda tem 8 aros, assim, ó, certo? Pronto, essa é a roda. Essa roda, ela está montada em um eixo fixo, tá aqui pela figura você vê, e esse eixo gira a razão de 2,5 revoluções por segundo. Que parâmetro é esse? Qual? No risco. Frequência angular ou ômega, né? A velocidade angular, ômega, igual a 2,5 revoluções por segundo. Pronto, é essa informação que ele dá. Aí ele fala assim, ó. Você deseja atirar uma flecha de 24 centímetros de comprimento através da roda. Então, o comprimento da flecha é 24 centímetros. Você vai lançar essa flecha paralelamente ao eixo, certo? Sem tocar os raios da roda. Admita que tanto a flecha como os raios são bem finos. Qual é a velocidade mínima que a flecha pode ter? Então, vamos pensar um pouquinho. Olha o que vai acontecer. Ó. Essa roda, ela está girando, certo? Aí você quer atirar a flecha de modo que a flecha atravesse a roda sem bater nos aros, certo? Se essa flecha vier muito devagar, o que vai acontecer? A roda está girando, certo? Imagine que aqui é um raio e aqui é outro raio da roda, está girando, né? Se a flecha vier muito devagar, o que vai acontecer? Ela começa a atravessar, mas antes de terminar, o aro vem e bate nela. Então ela tem que ter uma velocidade mínima para poder conseguir atravessar toda antes do aro seguinte bater nela, né? Então o que tem que acontecer com os tempos? O tempo que a flecha gasta para andar o próprio comprimento dela tem que ser pelo menos igual a quê? Exatamente. Ao tempo que a roda leva para girar 1/8, concorda? Já que tem 8 aros, né? Então é pelo menos 1/8 do tempo de giro da roda, como você queira chamar. Certo? No mínimo, né? Pode até ser que a flecha vá mais rápido, mas ele quer a velocidade mínima, então basta isso daí. Qual é o tempo que a flecha gasta? Acho que 2 está suficiente. Obrigada. Qual é o tempo que a flecha gasta para percorrer o próprio comprimento dela? Lembrando que ΔX é igual a VT. ΔX igual a VT. Então qual é o tempo que a flecha gasta para andar o próprio comprimento dela? É o comprimento dela sobre o que você quer, que é a velocidade. L sobre V igual a 1/8. Qual é o tempo de giro? Qual é o tempo que a roda gasta para girar? Em função de ômega. 2π sobre ômega. 2π sobre ômega. Ou seja, o V que ele quer, ó, o V que ele quer vai ser 4L ômega sobre π. Só que você só tem que lembrar que esse ômega, você não pode usar 2,5 lá. Por quê? Porque aqui a gente tem que usar em radianos, né? O ômega é em radiano e ele está em revoluções por segundo. Tem que ser radianos por segundo. Como é que eu transformo uma revolução para radiano? Uma revolução equivale a quantos radianos? 2π, né? Então 2,5 revoluções é x qualquer, né? Então o valor que você vai usar lá, ó, é 4 vezes, aí você bota 24 em metros, né, ó, vezes 2,5 vezes 2π, né, para transformar isso para radiano, sobre, aí isso deve dar um V igual a quanto? 0,8. Pronto. Isso é óbvio. Questão 5 diz assim, uma roda A de raio 10 centímetros, então a roda A tem raio 10 centímetros, está acoplada por uma correia B à roda C de raio 25 centímetros, RC igual a 25 centímetros. Aí ele fala assim, ó, a roda A aumenta sua velocidade angular à razão uniforme de 1,6 radianos por segundo ao quadrado. O que é isso? Aceleração linear ou angular? Angular. Então, alfa A
é igual a 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Determine o tempo necessário para que a roda C atinja uma velocidade rotacional de 100 revoluções por minuto. Então, ele quer que ômega C seja 100 revoluções por minuto. Aí ele fala assim, ó, suponha que não haja deslizamento da correia. E dá uma dica. A dica é, se a correia não desliza, as intensidades das velocidades lineares na borda das duas rodas são iguais. O que ele está dizendo? Olha só. Ele fala assim, ó, tem duas rodas de tamanhos diferentes, né, raios diferentes. Elas estão conectadas entre si por uma correia. A roda A começa a girar. Como a correia está ligando ela à roda C vai começar a girar também. Ele quer saber quanto tempo a roda C vai gastar para atingir essa velocidade final. Certo? Ora, ele deu uma velocidade final, que é o tempo, e de alguma forma informou uma aceleração. Então, facilmente você acha esse tempo. Só que você não tem a aceleração de C. Ele estava parado e vai começar a girar. Então, ele vai acelerar. Certo? Só que você não tem a aceleração de C, mas você tem a aceleração do A. Antes de falar sobre a aceleração, você acha que as duas rodas vão girar com a mesma velocidade angular? Não. Quem vai girar mais rápido? A menor. A menor vai girar mais rápido para poder justamente acompanhar a maior. Né? Como ela é menor, ela tem que girar mais para que a correia não desenrosque ou deslize, concorda? Toda vida que a questão falar que a corda, a correia não desliza, o que ele está dizendo? Está dizendo que o movimento é simultâneo. Né? A correia está puxando a roda, é como se tivesse uns ganchinhos aqui, enganchando isso daqui, e ao mesmo tempo que isso daqui anda para frente, esse aqui vem para frente, esse vem para frente, a correia vem para frente, todo mundo anda junto na borda, com a mesma velocidade como ele afirma linear. Certo? Então, sempre que não houver deslizamento, é porque as velocidades lineares e, consequentemente, a aceleração é a mesma para todo mundo. Certo? Enquanto essa roda aqui, enquanto essa bordinha aqui anda um certo X para cá, essa correia no mesmo X, essa daqui gira o mesmo e assim vai. Certo? Ou seja, se não há deslizamento, a velocidade na borda de A deve ser igual à velocidade na borda de C. Certo? E se as velocidades são iguais e os tempos são iguais, é porque a aceleração A é igual à aceleração C, as lineares. As angulares não. A rodinha menor vai rodar mais rápido. Né? Mas eu sei que eu posso relacionar a aceleração linear com a aceleração angular. Quem aqui lembra a relação? A igual a alfa raio. Então pronto, ó, daqui eu posso descobrir quem é alfa C, ó, que é quem eu preciso, né? Alfa C, ó, vai ser alfa A RA sobre RC, ó. Tendo alfa C, agora eu posso achar o tempo. Por quê? Porque se eu sei, presta atenção, eu sei o delta ômega, que estava parado, e eu sei o ômega final, eu sei o alfa, como é que eu acho o T? Ômega igual a ômega 0 mais alfa T, né? É equivalente a V igual a V0 mais AT. Só que aqui todo mundo para o C, ó. Vou botar assim, C. Né? Então o tempo vai ser ômega C sobre alfa C. Ômega C ele deu, alfa C vamos substituir. Fica assim, ó. Ômega C, RC sobre alfa A, RI. Pronto, só substituir. Só que tem que lembrar que ômega C você não pode jogar 100 lá, né? Como é que a gente transforma isso daqui? Revoluções para radiano, 2π. Minuto para segundo. Aí isso daqui vai ser radiano por segundo. Que é o que você tem que colocar lá. Né? Cuidado para não. Aí você vai achar o tempo igual a quanto? O gabarito está correto, né? Pronto. 16,36 T igual a... Certo? Então, tem várias... Aliás, todas as questões que envolverem corda, corrente, polia, aliás, correia, tudo isso, não vai haver deslizamento. A gente nunca vai estudar casos com deslizamento, porque quando desliza, complica muito. Por quê? Porque quando desliza,
você não garante mais que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se essa corda derrapa por aqui, a corda anda, mas a roda ficou parada. Aí a gente já não consegue mais fazer o que a gente faz, a simultaneidade. Quer dizer que enquanto a roda gira, a corda anda. Então isso nunca vai acontecer. A gente sempre vai estudar casos em que não tem deslizamento. Diz assim, ó. Duas partículas, cada uma com massa mzinho, estão unidas uma à outra e há um eixo de rotação por duas hastes, cada uma com comprimento L e massa M. Então você tem duas massas, ó, M, as bolinhas aqui, que estão unidas entre si e há um eixo de rotação, certo? Por duas hastes. Isso aqui vai girar assim, ó, né? Vai girar para lá, certo? Em torno desse ponto aqui, ó, tá? Só que as hastes, elas agora têm massa. Antes, né, quando a gente tivesse esse tipo de problema anteriormente, a gente só olhava para as massinhas. A haste só servia para conectar as massas. Agora não. A haste conecta as massas e ela própria também tem massa, tem comprimento, tem tudo. Então é preciso levar ela em conta. Aí ele fala assim, ó, o conjunto gira em torno de um eixo de rotação, tá aqui o eixo, ó. Então isso aqui vai girar em torno desse eixo, com velocidade angular ômega. Obtenha uma expressão algébrica para a inércia rotacional do conjunto. O que é a inércia rotacional? É o momento de inércia, é o I. É o I. E depois a energia cinética, o K. Então vamos lá, ele quer a energia, ele quer o primeiro I, o momento de inércia, né? Tem várias maneiras de você fazer isso daí. Você pode primeiro achar os centros de massa desse conjunto e depois achar o momento de inércia do conjunto como um todo. É uma maneira. Outra maneira é você ir justamente pelo caminho oposto, você desmembrar esse conjunto em várias partes. Por exemplo, você pode olhar esse sistema como sendo uma haste, uma bolinha, outra haste e mais outra bolinha, 4 elementos, né? Aí a gente pode fazer o momento de inércia separado de cada elemento e depois somar todo mundo. Vamos fazer isso, vamos fazer primeiro os momentos de inércia para as duas hastes. Certo? Vamos trabalhar primeiro com as hastes. Então eu vou chamar o momento de inércia 1, o momento de inércia na primeira haste. Quem é o momento de inércia da haste 1? Quando eu vou desmembrar, quando eu desmembro isso daí, então agora eu estou olhando só para isso aqui, ó. A haste 1 é só isso aqui, ó. Esquece o resto, por enquanto. Certo? Esse pedaço aqui. A primeira pergunta que você tem que fazer, se fazer é, ele gira em torno do próprio centro de massa dele? Sim ou não? Não. Então, se ele não gira em torno do próprio centro, a primeira coisa que vem na sua cabeça, teorema dos eixos paralelos. Certo? Escreve o teorema. Como é o teorema? Momento de inércia é igual ao momento de inércia em torno do centro de massa mais mh ao quadrado. Vamos colocar cada coisa aqui. Vamos lá. I1 é igual... Quem é o momento de inércia em torno do centro de massa? Aí você vai lá na tabela. Certo? Procura na tabela o momento de inércia de uma haste, de um cabo, alguma coisa fina, deve estar tabelado, vamos procurar, né? Pronto, está tabelado na página 272. Uma barra fina em torno do próprio centro, o I é ml2 sobre 12. Aí você consulta e coloca aqui, ml2 sobre 12. ml2 sobre 12, mais, agora essa segunda parte é que você vai ter que pensar quem é o H. M é a massa da própria haste. Quem é H, por definição? É a distância entre quem e quem? Entre o centro de massa e o eixo de rotação. Está aqui o eixo e o centro, admitindo que isso é uniforme, essa distância é L sobre 2. L sobre 2 ao quadrado. Né? Aqui vai ficar 4 e 1 vai ficar ml2 sobre 3. Confere? Né? E 1. Vamos fazer logo a segunda haste, a 3, né? I3, ó, I3, quem seria I3? Mesma ideia. I do centro de massa mais mh ao quadrado, só que o H agora muda, né? Então, o I do centro de massa continua o mesmo, é a mesma haste, né? ml2 sobre 12. Mais M, quem é o H agora? O H agora, cadê o centro de massa da segunda haste? A segunda haste é só isso aqui, ó. O centro de massa dela tá bem aqui, ó. Então, é L mais L sobre 2, né? L mais L sobre 2 ao quadrado. 3L sobre 2 ao quadrado, 9L sobre 4, 12, 7 ml ao quadrado, ml
ao quadrado sobre 3. Né? A segunda haste. Agora tem as duas massinhas, as duas bolinhas. Vamos lá, as bolinhas. Fazendo agora para as bolinhas. Bolinhas. E agora? Bom, momento de inércia da bolinha 2 é igual a... Aí você vai ter que pensar, como é que eu acho o momento de inércia da bolinha? Você diz, será que eu vou precisar do teorema dos eixos paralelos ou não? Primeiro, essa bolinha, em algum momento ele falou o raio dela? Essa bolinha tem dimensão? Ela tem... Deve ter, mas para o problema a gente considera essa dimensão? Não. Para o problema, essa bolinha é simplesmente um ponto de massa M. Certo? Ou seja, basta usar a definição, não precisa de integral, não precisa de teorema de eixos paralelos, nada. É só a definição ml ao quadrado. Onde L é a distância entre ela e o eixo de rotação. Para a primeira bolinha. E para a quarta? I igual a M, qual vai ser a distância agora? 2L ao quadrado. 2L ao... Entendido? Então o momento de inércia total é a soma. Ó. O I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3 mais I4. Ou seja, I vai ser igual a ml2 sobre 3 mais 7ml2 sobre 3 mais ml ao quadrado mais 4ml ao quadrado. Certo? Então, arrumando melhor, vai ficar aqui, ó, 8, não, botar o L em evidência, né? L, 8M sobre 3 mais 5M. Pronto. Esse é o I, né? E depois ele pede o K, não tem o que fazer, porque o K é a definição de energia cinética de rotação, o meio de ômega ao quadrado. Você tem o I, pronto, é só substituir. Certo? Então presta atenção que tem basicamente 3 maneiras de você determinar o momento de inércia de um corpo. Se ele não tem dimensão, é simplesmente a massa vezes a distância até o eixo ao quadrado. Se ele tem dimensão, tem 2 maneiras. A definição, I é igual a integral de R2 dm, ou o teorema dos eixos paralelos, caso ele esteja na tabela. I é igual a ICM mais mh ao quadrado. Depende do que o problema estiver, você vai usar uma maneira ou outra. Fica lá. É como eu digo, se você não lembrar, não der tempo de provar, você vai usar e vai fazer. Certo? Mas você vai ter um desconto na questão porque não mostrou. Em comparação com quem mostrou. Certo? Então, a princípio, obrigada. A princípio, você precisa sim saber demonstrar. Se por um acaso não der tempo ou alguma coisa na prova, você usa sem demonstrar. Né? Eu aconselho que você faça logo. Aí no final da prova, você vai lá e demonstra. Faz a demonstração. O 3 é só ele. Isso, porque ele está aqui, ó. E o eixo está onde? Aqui, ó. Aí, então é L mais L sobre 2. Ele é só essa parte aqui, mas aqui o centro dele está aqui, ó. Questão 7, questão 11 diz assim, ó. Vamos lá. A figura ao lado mostra um disco uniforme de massa Mzão igual a 2,5 kg e raio 20 centímetros. Então, 2,5 kg e raio 20 centímetros. 20 centímetros. Montado em um eixo fixo horizontal. Um bloquinho de massa M igual a 1,2 kg está pendurado por uma corda sem massa enrolada na borda do disco. Determine a aceleração do bloco em queda, a aceleração angular do disco e a tensão na corda. Ele afirma que a corda não escorrega e não existe atrito. Então vamos lá. Bom, essa questão, até a aula passada, ela seria a questão mais fácil do mundo, porque para a gente a polia só servia para poder a corda fazer a curva, né? A gente não estava interessado na massa da polia, no raio da polia. A polia para a gente era só alguma coisa que fazia a corda dobrar. Então o que a gente fazia? Simplesmente colocava aqui as forças
né? E fazia a segunda lei de Newton para a translação do bloco. Peso, tração e acabou. Isso continua válido, né? O bloco continua caindo, obedecendo a segunda lei de Newton. Só que enquanto o bloco cai, o disco, a polia, gira. E ela tem massa, tem dimensão, e ela não vai mais ser desprezada. A gente vai ter que levar em conta a rotação da polia, certo? A polia roda por conta da corda, né? Se a corda for cortada, a polia para. Então é a tensão na corda que faz a polia girar, certo? E aí a gente vai levar em conta esse giro, né? Vamos supor, se o bloco cai, a polia deve girar dessa forma, no sentido horário, né? Então vamos escrever o que a gente já sabe, segunda lei de Newton, para o bloco, né? Para o bloco, ó, a segunda lei de Newton é F igual a MA, né? F igual a MA, peso menos tração, igual a massa vezes a aceleração, né? Pode até dizer que a tração é igual a mg menos a, né? E guarda aí. Só que você não tem como sair disso daí, porque você nem tem a tração, nem tem a aceleração, né? Tem uma equação com duas variáveis. Só que você tem que lembrar que a polia gira. E você vai escrever a segunda lei de Newton para a polia. Então vamos agora trabalhar com a polia. Vamos lá, polia, que seria a segunda lei de Newton, F igual a MA para a rotação. F é o equivalente da força, torque, é equivalente da massa, e o equivalente da aceleração, alfa. Então essa seria a segunda lei de Newton. Perceba que você vai continuar usando a segunda lei, né? A dinâmica, só que para rotação também, além da translação. Aqui dentro, torque está embutido uma equação, né? Quem é o torque? É a força vezes o braço da alavanca, a distância, o raio, né? Qual é a força que produz torque lá? Só a tração, né? Então a tração vezes a distância entre a tração e o ponto de rotação, o próprio raio, igual a I vezes alfa. Esse alfa, se eu deixar alfa aqui, eu vou ter mais uma variável, concorda? É melhor eu fazer o que com esse alfa? Escrever em função de A. A aceleração, eu posso fazer isso a princípio, essa aceleração vai ser igual para os dois? A aceleração na borda da polia vai ser igual à aceleração de queda do bloco? Sim, por quê? Porque a corda não desliza, né? Enquanto o bloco cai, a rodinha, a polia gira. Então vai ser a mesma. Então eu vou escrever o A como, o alfa, aliás, como A sobre R, né? Ó, né? A igual a alfa R, então eu vou escrever isso aqui como A sobre R. E aí eu encontro que o T é igual a I, A sobre R2. Posso igualar esses dois e acho A, concorda? Só que para isso, eu preciso saber quem é o momento de inércia de quem? Da polia. Né? Ó, posso igualar essas duas equações, chama 1 e 2, ó. Vamos lá. 1 igual a 2. Vamos arrumar melhor. Fica assim, ó. Mg menos A igual a I, A sobre R2. Eu quero A, né? Vai ficar Mg igual a I sobre R2 mais M, tudo isso vezes A. Então o A é Mg sobre I sobre R2 mais M. Você tem a massinha do bloco, você tem o G, você tem o raio da polia. Mas você não tem o momento de inércia da polia, ele não deu. Né? A primeira coisa que você vai fazer, se estiver fazendo essa questão precisando do momento de inércia, chora não. O que você vai fazer? Hã? Toque sobre alfa, vamos pensar numa solução mais fácil. Procura na tabela, né? Procura na tabela. A primeira coisa que você vai fazer, não está tabelado? Então você vai lá na tabela e vai procurar o momento de inércia da polia, certo? Só que você não vai achar. Porque o momento de inércia da polia não está na tabela, certo? Então quando você tem uma figura geométrica, polia, esfera, haste, cilindro, as figuras geométricas que a gente vai trabalhar, a primeira coisa que você vai fazer é consultar a tabela, né? Porque se estiver na tabela você não precisa fazer nada, é só usar, porque a polia já está girando em torno do centro dela, ó. Ela está girando em torno do próprio centro, não precisa usar a teorema dos eixos paralelos aqui, porque já está girando em torno do próprio centro. Aí você vai procurar na tabela,
Se estiver na tabela, você usa. O problema é que a polia não está na tabela. Então não tem para onde correr. Você vai ter que fazer o momento de inércia da polia. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer bem devagar para você entender como é. Não é difícil, certo? É tranquilo de fazer, só tem que prestar atenção para poder entender. Então imagine que está aqui a sua polia girando em torno do próprio centro dela, certo? O momento de inércia de qualquer coisa, por definição, é a integral de R2 dm, certo? O que é dm? dm é um pedaço da massa que compõe aquele corpo. Isso daqui, a polia tem um raio todinho R, ó, e uma massa Mzão, né? Só que você quer escolher um pedacinho dessa massa, achar o momento de inércia só dela e depois somar todo mundo. É essa a ideia da integral, certo? O elemento de massa, o dm, você escolhe o elemento que você quiser, certo? Você pode escolher, fica a seu critério. Só que algumas escolhas vão facilitar muito a sua vida e outras vão complicar demais. Então é melhor a gente escolher a que facilita, né? Qual é a escolha que vai facilitar a resolução dessa integral? É escolher sempre um elemento de massa que tenha simetria com a figura que você quer. Por exemplo, você quer achar o momento de inércia de uma esfera. Você não vai escolher um elemento de massa, um quadrado, um cubo, porque vai ficar difícil. Porque um cubo não se adequa, não se encaixa a uma esfera. É melhor escolher uma esferinha bem pequenininha e ir somando todas as esferinhas até chegar na esfera grande, né? Se você tem, por exemplo, um disco, um elemento de massa que pode facilitar, é escolher, por exemplo, um anelzinho aqui, ó, bem magrinho, em torno, né, cujo centro coincide com o centro do próprio disco, certo? Esse anelzinho aqui, ó, de raiozinho R, que ele, ó, de raio R, e bem magrinho, de modo que a espessurazinha dele é só um pedacinho desse raio, é um DR. Certo? Por quê? Porque aí quando você juntar todos, você concorda comigo que se eu botar um bocado de anelzinho desse, um do lado do outro, cada um com um raiozinho, eu vou cobrir o disco todo? A ideia é justamente essa. É escolher um elemento que juntando todos eles você cubra a figura que você tinha antes. Certo? Isso aí está melhor porque está no plano. A gente só vai fazer no plano, né? Como está no plano fica mais fácil, não tem volume. Certo? Então aí o que acontece? O seu elemento de massa agora é esse arozinho aqui, ó. Eu vou pintar aqui de vermelho. Isso aqui é o seu elemento. Certo? Aí você vai colocar ele aqui. Só que a gente não sabe como é que essa massa varia. A gente vai usar o mesmo truque que a gente usou lá para achar o centro de massa de qualquer corpo, que era trocar isso daqui por um volume ou por uma área, né? Presta atenção no que eu vou fazer então, presta atenção. Isso daqui é uma área, não é um volume, fica até mais fácil, certo? Então eu posso definir a densidade como sendo sigma, densidade superficial, certo? Vocês vão usar muito isso aí na parte de eletrotécnica, eletromagnetismo, vão fazer bastante isso daí, calcular. Vai ser para calcular campo elétrico, não tem para onde correr, vocês vão fazer bastante isso aí, vocês vão relembrar até, que é exatamente isso daí que vocês vão fazer, só que em vez de uma massa é uma carga, mas é praticamente a mesma coisa. Então vamos lá, eu posso definir a densidade, ó, vou escrever aqui a densidade sigma, ó. O que é densidade? Massa sobre volume. Se for uma densidade superficial, uma área, é massa sobre a área. Se essa densidade for constante, eu posso dizer que isso é a mesma coisa para só esse pedacinho aqui, ó. dm sobre dA, exatamente. Por quê? Por que eu faço isso? Porque agora eu não vou mais usar dm lá em cima, eu vou usar o quê? Sigma dA. dm é igual a sigma dA. Presta atenção no que eu vou fazer. Certo? Então, no lugar de dm, agora eu vou ter sigma, que é constante, sai da integral, dA. Vocês dizem, mas professora, quem é dA? É a área de quem? É a área da polia toda ou a área do elemento de massa? A área só do elemento, né? Isso aqui é só do elemento, ó. dm, tudo que tem D é do elemento. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. dm é igual a sigma. Aí você diz, qual é a área desse elemento? Olha para ele. Se você pegasse um tesouro e cortasse ele bem aqui, você concorda comigo que ele ia virar isso daqui, ó? Qual é a área disso daí? Qual é esse comprimento aqui? 2πr. Essa altura aqui é quanto?
Quanto? Então quem é a área? Quem é a D área? 2πr dr. Pronto, agora você joga isso aqui dentro, ó. Presta atenção. I vai ser igual a pra cá, ó. R2dm. dm é isso aqui tudinho, ó. Sigma 2πr dr. O que pode sair da integral? Sigma sai? 2π também, né? 2π sigma. Sobrou o que dentro da integral? R a quanto? R ao cubo dr. Aí essa integral precisa de limites. Esse raio, quem está variando é o raio. Olha para a figura. Para cobrir todo o disco, você precisa que esse raio varie de quanto a quanto? De 0 a Rzão, né? De 0 a Rzão. Então vai ficar I é igual a 2π sigma. Como é que eu resolvo essa integral? Vai dar quanto isso daí? X elevado a m mais 1 sobre m mais 1 vai ficar quanto? Rzinho a quarta sobre 4, desde 0 até R. Daqui para cá ou daqui para cá? Da segunda para a terceira. Aqui eu só usei a regra de integração. A regra de integração é assim, ó. Integral de x elevado a m dx. Qual é a regra? X elevado a m mais 1 sobre m mais 1. Essa é a regrinha. Certo? Vocês vão ver depois bem direitinho onde é que vem e tudo mais. Tá bom? Aí quando eu substituir o Rzão aqui dentro, como é que fica? Ó, vamos pra cá. Fica assim, ó. I é igual a 2π sigma. Vou substituir esse Rzão aqui dentro, fica Rzão a quarta, né? Sobre 4. Menos quanto? 0, né? Não precisa. Certo? Arruma melhor aqui. Fica assim, ó. Vou botar aqui do lado. Fica sigma, aliás, π sigma R4 sobre 2, né? Aí eu posso ainda melhorar isso daí, porque o problema não me deu sigma. O problema me deu quem? A massa. Só que eu posso substituir o sigma, cadê ele? Aqui, ó. Em função da massa, né? Olha pra cá, fica assim, ó. I vai ficar igual a π, vou repetir todo mundo aqui, só o sigma que eu vou deixar de lado, ó. Sobre 2, vezes sigma. O sigma é a massa, M, sobre a área. A área de quem? Total ou do elemento? Quem é a área total? De um disco. πr ao quadrado. πr ao quadrado. Ou seja, o momento de inércia de um disco, agora você já sabe que é mr2 sobre 2. Aí você pega esse valor e joga aqui e resolve fácil o problema. Certo? Não. Calma, ó. Não, ó. Calma. Para você achar o momento de inércia, certo? É lógico que sim, se você nunca tiver visto alguém fazer, e no Reslink não tem essa passagem que eu aconselho que vocês copiem, certo? Realmente fica difícil você ter a ideia. Mas depois que você enxerga, eu vou explicar de novo para você. Depois que você enxerga, não tem muita... mais a gente vai fazendo uns artifícios matemáticos, né? Você vem da definição, ó, certo? Talvez a parte mais delicada seja justamente saber quem é o elemento de massa, né? Porque isso aqui vai definir o resto da questão, ó. Daqui para cá eu só fiz escrever a densidade, né? Substituir a massa por densidade vezes área, ó. Densidade vezes área. Agora é que eu preciso saber quem é a área. Quem é a área? É a área desse retângulozinho que está curvado, né? Ele está curvado, se eu abrir, ele vai ter comprimento 2πr e altura dr. Fazendo isso, pronto, aí o resto fica fácil. Aqui você vai botar a área 2πr dr, ó, 2πr dr, joga dentro da integral. Tira tudo que for constante de dentro da integral, só sobra R3 dr. Resolve a integral e o resto só vai substituindo. Certo? Essa é a única figura geométrica que vocês vão precisar saber fazer. Porque o resto, todas as outras são tabeladas. Certo? Então fica mais ou menos tranquilo. Quando vocês forem lá mais pra frente, na parte de eletromagnetismo e tal, aí não, vai ter, vocês vão ter que, certamente não vai estar tabelado, né? Ele está concordando ali, já passou por isso, né? Estou passando. Está passando, então tá sofrendo agora isso daí, né? Diga lá atrás. Aqui no final,
Pronto, o que foi que eu fiz bem aqui, ó. Aqui, ó, πr4 sobre 2, ó. πr4 sobre 2. Aí eu substituí o sigma pela massa total sobre a área total. A área total é πr ao quadrado, né? A mesma coisa? Mais alguém? Pronto? Então, vamos lá. Questão 12 diz assim, ó. Uma casca esférica, aí cuidado, porque uma casca esférica é uma esfera oca. Na tabela tem a casca esférica e a esfera cheia. Então você tem que ter cuidado para não trocar e usar o momento de inércia errado, certo? Então uma casca esférica uniforme, de massa 4,5 kg, N, botar assim, ó, massa da casca esférica igual a 4,5 kg e raio da casca esférica igual a 8,5 centímetros, ela pode girar em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro sem atrito. Uma corda sem massa está enrolada no equador da casca. Passa por uma polia, aqui é a polia, né? Cujo momento de inércia ele já deu, aí você não precisa mais calcular, ele já deu o próprio I, né? O I da polia, ó, o I da polia é 3, cadê? Vezes 10 a menos 3, 3 vezes 10 a menos 3 kg metro quadrado. E raio da polia igual a 5 centímetros. E está presa, a corda, né, passa pela polia, está presa a um pequeno objeto, uma caixinha de massa 0,60 kg. 0,60 kg, certo? Aí ele diz assim, ó, não há atrito no eixo da polia e a corda não escorrega nem na casca nem na polia. Ou seja, ao mesmo tempo que o bloco desce, a polia gira e a casca também. Qual é a velocidade que o objeto vai ter depois de cair 82 centímetros, tendo sido liberado do repouso? Então ele vai cair 82 centímetros, estando parado, né, ó. Vai cair um certo H. Ele quer saber qual é a velocidade que ele vai ter quando cair esse H. E ele fala assim, ó, use considerações de energia. Então você não vai nem pensar muito nessa questão não. Você vai fazer o que ele está mandando você fazer. Use energia. Pronto, não tem para onde correr. Você não vai precisar nem pensar muito. Então vamos lá. Ele está dizendo, use conservação de energia. Qual é a situação inicial do sistema? É o bloquinho a uma altura H, né? Qual é a situação final? O bloco cai, a polia gira e a casca também, né? Então a polia deve girar para cá e a casca deve girar assim, né? Para lá, certo? Então quem é a energia que o sistema tem antes da anterior? Quem é a energia total inicial? A energia mecânica? Só a potencial do bloco, né? Ó. Só a potencial gravitacional do bloco. Depois, cinética de quem? Do bloco, né? O bloco cai, então tem energia cinética. A polia gira, então tem energia cinética de rotação da polia. E a casca esférica gira, então tem energia de rotação da casca esférica. Tem gravidade. Oi? Não, mas H é o que você vai usar. MGH. Certo? Então vai ficar MGH igual energia cinética do bloco, MV2 sobre 2, energia de rotação da polia. Bora lá? Energia cinética de rotação. 1/2 de I da polia, ômega da polia ao quadrado. Mais da casca, 1/2 I da casca esférica. Esse ômega da casca esférica é o mesmo da polia? Exatamente. Ômega não é o mesmo, né? A velocidade linear é a mesma. Então aqui é ômega da casca esférica ao quadrado. Aí vamos transformar isso para ver, né? Ficar então 2mgh igual a mv2 mais I da polia. Como é que eu transformo o ômega para ver? Ômega, V igual a ômega R, então vai ficar V ao quadrado sobre raio da polia ao quadrado, né? Mais, já botei o 2, I da casca esférica, vezes V ao quadrado sobre raio da casca esférica ao quadrado. Certo? Aí ele quer o V, né?
Então vai ficar assim, ó, o V vai ser igual a, vou botar aqui, ó, 2mgh sobre M, mais I polia, que foi dado, sobre R polia ao quadrado, que foi dado, mais I da casca esférica, que ele não deu, mas tem tabelado, é 2/3 de mR2, certo? Sobre o raio da casca que ele deu ao quadrado. Tudo isso, raiz, né? Só substituir tudo, ele deu tudo. Ó, ele deu Mzinho, deu H, deu tudo. Cuidado com as unidades, né? Porque a H está em centímetros, certo? O raio da casca está em centímetros, tem que transformar tudo isso aí bonitinho. Para a velocidade em metros por segundo. E dá... Foi? Deu certo não? Foi? Aí dá aproximadamente 1,4. Certo? Cuidado quando for consultar a tabela para não misturar as coisas aí. Vamos lá. Questão 19, eu vou ler como é que está e como é que deveria ser. Diz assim, ó. Mostre que o momento de inércia de um cilindro maciço de massa M e raio R em relação ao eixo central é igual ao momento de inércia de um aro fino de massa M e raio R raiz de 2. Né? O correto é massa M e raio R sobre raiz de 2. Faltando um traço de uma fração aí. Então, massa M e raio R sobre raiz de 2. Certo? R sobre raiz de 2 e não R vezes raiz de 2. Certo? A figura mostra dois blocos, cada um de massa Mzinho, suspensos nas extremidades de uma haste rígida. Então aqui, ó, M, suspensos nas extremidades de uma haste rígida e sem massa. Então a haste, ela é rígida, mas ela não tem massa. Ela vai contribuir para o momento de inércia? Não. Né? Essa é uma questão atípica em que ele retira a massa da haste, porque normalmente a gente coloca e inclui a haste, né? Aí ele não vai incluir a haste, só as massas nas extremidades. E ele diz que L1 é 20 centímetros e L2 é 80 centímetros. L2 igual a 80 centímetros. Aí ele fala assim, ó, a haste é mantida na posição horizontal e então liberada. Calcule as acelerações lineares, dos dois blocos, quando eles começarem a se mover. Então, o que vai acontecer? Bom, cada bloco, né, tem o seu próprio peso. Cada bolinha aqui tem um certo peso que puxa ela para baixo, mg, e o peso é igual, né? As massas são iguais. Só que o ponto de apoio, né, da haste não está no centro de massa do sistema. Se por um acaso esse apoio aqui estivesse no centro de massa do sistema, o sistema permaneceria em equilíbrio, concorda? Os pesos iriam se equilibrar. Você não ia ter movimento para nenhum dos lados. Só que o que acontece é que você desloca esse eixo de rotação. Então o peso vai fazer com que ela gire. Pelo meio não acontece nada. Mas se você trouxer aqui para um canto e liberar, ele cai. Então o que deve acontecer é a rotação para o lado do braço maior. Certo? Então o que deve acontecer é que isso aqui, esse sistema deve girar dessa forma. Né? Então vai haver um torque. Certo? Vamos escrever a segunda lei de Newton então, para isso daí. Torque é igual a I vezes alfa. O torque é causado por qual força ou quais forças causam torque aí? Os dois pesos. Né? Se você fizer só a diferença dos pesos, vai dar zero. Então, na verdade, é porque o torque é o peso, a força, vezes o braço da alavanca, a distância. Então, vamos lá. mg vezes L2, mg vezes L2, mais ou menos a outra? Menos. Por que menos? Porque esta força tenta fazer o sistema girar no sentido horário e essa daqui tenta fazer girar no sentido anti-horário. Elas tendem a produzir torques em sentidos contrários. Então, menos mgl2, menos mgl2, igual a I vezes alfa. L1 igual a I vezes alfa, né? Então, o alfa vai ser igual a mg, L2 menos L1 sobre I. Quem é esse I? É o momento de inércia de quem? Da haste?
das massas. A haste não tem massa, então libera ela. Então vai ficar, vamos botar aqui direto, ó, vai ficar mg sobre L vezes L2 menos L1, sobre que seria o momento de inércia total, então. Vamos ver aqui. Que seria o momento de inércia da esfera do lado esquerdo? mL1 ao quadrado. Da esfera do lado direito? mL2 ao quadrado. Então vai ficar mL1 ao quadrado mais L2 ao quadrado, não é isso? mL1 ao quadrado mais mL2 ao quadrado. Então vai ficar simplesmente alfa, você acha o alfa. Só que ele não quer o alfa. Primeiro, o alfa é igual para os dois? É. O alfa é igual para os dois. Mas as acelerações lineares, não. Tem um que vai girar mais... É só você fazer isso aqui, ó. Se você olhar para isso aqui e fizer assim com a sua caneta, você vai ver que tem um que parece girar mais rápido, ó. Qual que parece girar mais rápido? Maior. Né, ó? Ele parece girar mais rápido do que esse aqui, ó. Né? Porque, na verdade, ele gira mais rápido. Então, quem vai ser o A1? Se você tem um alfa, vou botar aqui no cantinho para ganhar espaço. A1 vai ser alfa L1. Que no, aí o problema é o gabarito, né? Pela continha que a gente fez, o A1 dá 1, isso aqui dá 1,729 metros por segundo ao quadrado. E aí está 6, alguma coisa. E o A2, que é alfa L2, dá 6,9176 metros por segundo ao quadrado. Que aí dá 27 ao quadrado. Está errado. Então corrige aí o gabarito. Em caso você confere só para ter certeza. Mas eu acredito que está errado mesmo o gabarito. Certo? Deixa eu fazer logo a 17 para a gente finalizar, para ganhar mais uma questão. Aí vocês copiam todos, certo? Porque já passando aqui da hora. Vamos lá, 17. Ó. Questão 17 diz assim, ó, rapidinho. Um corpo rola horizontalmente, sem deslizar, com velocidade v. A seguir ele rola para cima em uma rampa, até atingir uma altura h. Então tá aqui, ó, o corpo na horizontal e depois ele sobe uma rampa com altura h. Ó. Certo? Tá aqui, só que ele sobe rolando, né? Não é deslizando. Ele vai rolando e andando para frente. Aí ele fala assim, ó, se o H for 3V2 sobre 4G, que corpo deve ser esse? Então, você imagina, que pergunta estranha, né? Que corpo deve ser esse? O que você imagina que você vai ter que encontrar aqui? O I, o momento de inércia. Você deve achar alguma coisa que está tabelado. Aí você vai, compara com a tabela e verifica qual é o corpo. Certo? Então vamos lá. Ora, esse corpo, ele está rolando, aliás, ele está rotacionando e transladando para frente. E ele sobe uma certa altura H. Alguém tem alguma ideia de uma dica para resolver essa questão? Energia. Né? Então a energia cinética de rotação mais a energia cinética de translação vão se transformar em quê? Energia potencial. Então, K de rotação mais K de translação igual a U. Quem é o K de rotação? O meio de I ômega 2. Quem é o K de translação? O meio de MV2, isso é MGAH. Né? Aí vai ficar I. Eu vou transformar, ou eu transformo V para ômega ou ômega para V. Como o H tem V e aqui tem V, vou transformar isso aqui para V, né? Vai ficar V sobre R, né? V2 sobre R2 igual a M, aliás, igual não, mais MV ao quadrado igual a 2MG. Vou botar logo o H como 3V2 sobre 4G. Aí agora é só matemática, né? Só arrumar aqui vai ficar assim, ó. E o V2 vai embora, né, ó. Vai ser igual a quem? Vai ser igual, aqui tem um 2 embaixo, vai ficar 3M sobre 2 mais, menos, desculpa, M sobre R2 aqui, ó. Ou seja, quem é o I? MR2 sobre 2, né? Certo? Aí você vai lá na tabela procurar o que tem um momento de inércia igual a MR2 sobre 2. Certo? Deve ser um cilindro. Ou o disco que a gente mostrou a polia, né? Certo?
Tchau.